Meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça, professor, mestre em ciências jurídico-políticas e doutor em governança global pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Hoje nós vamos falar sobre o título 6º dos crimes contra a dignidade sexual. Nós vamos falar especificamente sobre a aplicabilidade desse crime, que é o crime de estupro, na Lei Maria da Penha, de acordo com o EBNAR. Bom, crimes contra a liberdade sexual, eu vou falar sobre o estupro. Atendendo a pedidos, nós tivemos um caso de uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo seu próprio tio e, por conta disso, nós estamos atendendo a pedidos falando um pouco do crime de estupro. Bom, o crime de estupro, ele tem como objetividade jurídica a liberdade sexual de alguém. Ele dá à mulher, ao homem, a liberdade de se relacionar sexualmente com qualquer pessoa e ele tutela ainda a integridade corporal e a vida da pessoa. Na hora em que um homem estupra uma mulher ou estupra uma criança, ele está também, além de violar a liberdade sexual de alguém, ele está violando a integridade corporal e a saúde dessa pessoa. Veja que os elementos do tipo de estupro têm como ação nuclear o verbo constranger, que se reflete na palavra forçar, obrigar à conjunção carnal ou a outro ato libidinoso. Veja que o estupro não só aqui representa a conjunção carnal mediante violência, como qualquer ato libidinoso. O constrangimento é realizado mediante violência ou grave ameaça. Nós estamos falando aqui do estupro, mas nós vamos ver daqui a pouco no estupro de vulnerável que no caso do crime praticado contra a criança de 10 anos, não há necessidade de realização da violência ou grave ameaça, porque no caso a violência ou grave ameaça contra a criança de 10 anos é presumida. Bom, mas eu dizia que a violência pode ser real, no caso do estupro, através de uma lesão corporal leve, grave ou até a morte. Existem situações, infelizmente, de mulheres que, no seu relacionamento amoroso, ou se relacionando com outro homem, ou mediante violência, vêm a sofrer lesão corporal e até podem ser mortas depois de terem sofrido estupro. Caso que nós lembramos do maníaco do parque, que depois de estuprar as vítimas, as matava enforcada. Então, essa violência também ela pode ser ficta quando ou presumida nas hipóteses do artigo 224, que nós vamos ver que é quando a vítima é alienada ao débil mental, ou, no caso, a criança, que é o caso que nós estamos falando hoje, e também quando ela, por qualquer meio, ela não tem condições de oferecer resistência. Vejam que as lesões leves e vias de fato integram o tipo. Se houve dolo no tocante ao estupro, a lesão corporal grave ou a morte, haverá concurso entre o estupro, a lesão corporal grave e a morte. O sujeito vai responder pelo estupro e vai responder pela morte da vítima. Ele vai responder pelo crime de estupro e vai responder também pela lesão corporal grave. A conjunção carnal consiste na cópula vagínica completa ou vestibular. No caso que nós estamos falando do tio que estuprou a própria sobrinha, mantendo relação sexual mediante violência ou grave ameaça, houve uma cópula vagínica completa, ou seja, a penetração do pênis em ereção na vagina da vítima de forma completa. E também, embora não haja necessidade de ejaculação para a consumação do crime de estupro, no caso que nós estamos comentando, a criança houve ejaculação e a criança, inclusive, veio a
ter que abortar o feto, produto dessa concepção. Muitas pessoas me perguntaram, mas, professor Franklin, haveria autorização judicial para esse aborto? Porque o aborto, ou o ato de abortamento, que é impedir o prosseguimento da gravidez, é ilegal. Mas, quando essa gravidez é proveniente de estupro ou coloca em risco a vida da vítima, que foi o caso da menina de 10 anos, que tanto a gravidez dela ela adveio de estupro, quanto colocava em risco a sua vida, porque ela, como uma criança de 10 anos, não tinha condições de levar adiante essa gravidez. Veja que, nesses dois casos especificamente, como nos casos de anencefalia, o Estado autoriza que a família da vítima peça uma ordem judicial para que seja realizado o estupro, razão pela qual, o aborto, em virtude do estupro, razão pela qual a atitude da vítima, dos seus familiares, de procurar uma autorização judicial para abortar o produto do estupro foi correta. Portanto, não mereceria nenhuma reprovação por parte da sociedade. Quando o agente constrange, força, obriga alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal ou a conjunção carnal propriamente dita, eu tenho a ação do crime de estupro. Veja que aqui eu poderia ter contra a criança de 10 anos o ato libidinoso, que também caracterizaria o estupro de vulnerável, que é aquele que visa ao prazer sexual, é o que serve para desafogar a lascívia, o instinto sexual, são considerados como atos libidinosos, desde que praticados com violência ou grave ameaça, ainda que presumida, passar as mãos nas pernas da vítima, sem o seu consentimento, passar as mãos nas nádegas da vítima, em suas coxas, nos seios, o coito anal, o sexo oral e alguns julgados até admitem a visão lascívia. Muito bem. Hoje, o constrangimento de alguém em ficar sem as roupas para que possa ser contemplada, neste caso temos uma violência presumida e para outros se exigiria o contato físico. O que eu quero dizer? Para aqueles que entendem que existe o contato físico, eu teria necessariamente um crime de importunação sexual. E para os que dizem que, neste caso, temos a violência presumida, eu teria o estupro. Eu, particularmente, me posiciono pela segunda hipótese de que, para que haja o estupro, há necessidade, no mínimo, de contato físico. Sujeito ativo do estupro. Bem, o estupro, meu amigo, minha amiga, você que está aí apreciando o webinário no nosso canal do YouTube, ele é praticado por qualquer pessoa. Pode ser homem ou pode ser mulher. Atenção, homem, pessoa, inclusive o eunuco, o homem castrado, que, como vocês sabem, no Oriente era o guarda das haréns dos homens impotentes, né? O homem impotente ou fraco é o que se chama o eunuco. Mas a mulher também pode praticar o estupro, desde que ela, mediante violência ou grave ameaça, pratique não a conjunção carnal, porque isso não é possível, mas o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Portanto, a esposa também pode ser sujeito passivo, e aqui que reside a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de estupro. Você, minha amiga, que ouve aqui essa live, que ouve essa aula, você, minha amiga que namora, você não é obrigada a manter relação sexual com seu marido ou com seu namorado. E se ele, mediante violência, utiliza de força para manter relação sexual, você é vítima de estupro. Também a meretriz, mesmo a prostituta, em que o cidadão não pode obrigar, mediante violência, a ela manter a conjunção carnal
ou praticar o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sob pena de incorrer no estupro. Admite-se o crime cometido pelo marido contra sua esposa, atenção, e aí aplicável à Lei Maria da Penha, vez que há no casamento o direito ao relacionamento sexual, mas não há, atenção, a obrigatoriedade, podendo a pessoa se recusar justificadamente. Então, você, minha amiga, que justificadamente se recusa a praticar o ato sexual, você está no exercício do seu direito. Para a configuração do delito, o dissenso da pessoa tem que ser sincero e positivo. Ora, qualquer ato que caracterize que a mulher não queria para manter a relação sexual é válido. E aqui, por exemplo, a pessoa tem que resistir inequivocamente, embora se tenha admitido, na hipótese da vítima, que chegue à exaustão completa, aquela cujo pânico também a deixe inerte. Evidentemente que a mulher acometida de um pânico, ela não tem condições de reagir, e também aquela que já resistiu o que podia e chega à exaustão sem que queira a relação sexual, se caracteriza o estupro. O elemento subjetivo, sem dúvida nenhuma, é o dolo, consistente na vontade de obter a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Não há dúvida nenhuma que no caso que nós apresentamos, da menina que foi estuprada pelo próprio tio e, portanto, teve que abortar uma criança, produto da concepção, o agente, ele agiu com dolo, ele tinha consciência do fato, tinha vontade de obter a conjunção carnal, e ele tinha principalmente a consciência de que se tratava de uma menor de 10 anos, o que faria com que ele incorresse no crime de estupro de vulnerável. As duas posições que nós temos na doutrina são as seguintes. Para alguns doutrinadores, tem que haver um elemento subjetivo específico, qual seja a satisfação da lascívia do agente, é o RT 561-404. Já a posição do nosso saudoso professor Damásio sempre foi no sentido de que basta a intenção da prática da conjunção carnal, o ato libidinoso, da qual nós nos filiamos. Eu queria também dizer que a consumação do crime de estupro ocorre com a introdução parcial ou completa do pênis na vagina da ofendida. Não há necessidade de ejaculação. Tá, professor Franklin, mas no caso da menina que foi estuprada de 10 anos, ele não só penetrou a menina, como ele também ejaculou, tanto é que ela engravidou. Nesse caso, eu tenho um mero exaurimento do crime de estupro, porque uma penetração incompleta já caracteriza o estupro consumado. Portanto, o crime de estupro é um crime material que só se consuma com efetiva prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, tanto a conjunção carnal quanto o ato libidinoso, ele pode ser completo ou incompleto, porque aqui eu tenho um resultado naturalístico, a violação da liberdade sexual da vítima. Se houver simples contatos de órgãos sexuais, fala-se em tentativa. Atenção, o simples contato de atos sexuais fala-se em tentativa, evidentemente, desde que não caracterize o ato libidinoso, porque se caracterizar o ato libidinoso, havendo o contato, por exemplo, sexual, libidinoso, ele vai caracterizar o estupro também. Qualquer outro ato diverso da conjunção carnal considera-se como em curso na segunda parte do dispositivo que consuma o estupro com o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Momento consumativo exige-se nos crimes do artigo 107, inciso 7º e 8º do CP, exigia-se para que o agente se livrasse da pena de estupro, que ele se casasse com a vítima. Isso era poderia dizer assim, uma excrescência do Código Penal, graças ao empenho do legislador, foi revogado pela Lei 11.106. Veja que
a forma, é até uma forma, eu diria, essa exigência do casamento do estuprador com a vítima, uma forma até de violência contra a mulher, né? Uma violação do seu direito humano, porque nada repara o estupro, nem mesmo o casamento, quanto mais o casamento com o estuprador. Bom, as formas, como eu dizia, são dolosa, simples e qualificada. A forma simples do estupro, ela está prevista no caput do artigo 213, com pena de reclusão de 6 a 10 anos. Houve uma pergunta de uma deputada se as penas do estupro eram suficientes. Eu penso que são suficientes e proporcionais. Diria que precisamos nos conscientizar, membros do Ministério Público e Poder Judiciário, de sempre que possível aplicar uma pena que seja exemplar para o estuprador, principalmente no caso que nós estamos comentando da menina de 10 anos que foi estuprada pelo próprio tio. E também eu tenho a forma qualificada pelo resultado, que resulta de lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos, que aí nós vamos ver já, nós vamos ter o estupro de vulnerável, com pena que vai poder chegar de 8 a 12 anos. A qualificada pelo resultado morte, a pena pode chegar de 12 a 30 anos, lembrando que nesse caso, se ele mantiver o estupro, manteve a relação sexual e depois matar a vítima, ele pode pegar até 12 anos de cadeia. Nós tivemos um caso muito interessante, muito terrível, uma tragédia de um menino lá em Conceição do Araguaia, quando eu era promotor, que ele estuprou a própria avó depois de ter ingerido uma grande quantidade de drogas. E a senhora veio a falecer em virtude do estupro. E ele foi processado e foi condenado, cuja pena ele pegou de 12 a 30 anos. Bom, na ação penal, a pergunta professor Franklin, nos casos de estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual, que são os crimes contra a dignidade sexual, induzimento de vulnerável, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação, a questão a regra era que fosse condicionada à representação, mas com a alteração que nós tivemos, os crimes de estupro, violação sexual mediante fraude ou assédio sexual, o estupro de vulnerável procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Então, no caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, não há dúvida nenhuma que nós vamos ter uma ação penal pública incondicionada, significa que o Ministério Público não precisa da autorização dos familiares da vítima para proceder. Rapidamente, nós tivemos a revogação do atentado violento ao pudor, para quem não sabe, quando era ato libidinoso diverso da conjunção carnal mediante violência, eu tinha o crime de atentado violento ao pudor, que foi revogado, e, portanto, eu queria dizer que naquelas situações em que nós tivemos o estupro da menina de 10 anos, como ela era menor de 10 anos, nós vamos caracterizar aqui o estupro de vulnerável e o responsável vai ser condenado nas penas da lei. Muito obrigado pela participação aqui, pelas perguntas que estão me mandando aqui pelo Zap, e eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito. Um grande abraço e até outra oportunidade, se assim Deus o permitir.